Oi, gente, sou a Nilda Pereira, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o cultivo de suculentas em vasos pequenos, todos os tipos de vaso que eu tenho aqui, gente. Eu cultivo bastante nesses vasinhos fofos e esse vídeo também foi a pedido de uma inscrita, a Luciana. Ela perguntou para mim como que é o meu cultivo nos vasinhos pequenos fofos, que ela não tem muita sorte. Todas que ela coloca, não dá certo, né? Assim, eu faço uma seleção, gente. Eu vejo qual é a planta que vai mais se adequar àquele tipo de vaso. Tipo, vaso pequenininho de barro, eu costumo colocar mais cactos, sabe? Esses cactos pequenininhos, sabe? Fofinhos. Porque eu sei que os cactos, eles aguentam bastante no vaso de barro, eles gostam e dá super certo. Mas uma echeveria nesse vaso tão pequeno já não daria certo, tá? Então, eu sempre me atento a isso. Ó, esse aqui ele tá se desenvolvendo super bem nesse vasinho de barro. Esse aqui é um astrofito capricórnio, é um cacto mais rarinho e é um vaso de barro pequeno. Mas uma echeveria eu já não colocaria nesse vaso tão pequeno de barro. E assim, varia bastante de onde que você vai cultivar essa planta. Se essa plantinha também tivesse no sol pleno, aqui fica na estufa, também já não daria mais certo. Eu teria que regar ele muitas vezes, porque ao tempo, totalmente ao tempo, sol pleno, ele iria secar bastante. Então seria mais difícil cultivar no tempo com esse vaso pequeno. Então aqui na estufa, para mim, ele dá super certo. As plantinhas não costumam se desidratar. Ah, ó, outro exemplo aqui é esse aqui, também é muito lindinho esse cacto. Então, para vasos pequenos de barro, eu costumo colocar cactos, que dá certo. E algumas agavoides também, mas aí eu já vejo o tamanho do vaso. Eu já não coloco em vaso tão pequenininho. Aí já vai um vaso mais maiorzinho, mas também ainda é um vaso pequeno. Esse aqui equivale a um pote 11 mais ou menos, né? Tem essa aqui que é super lindinha e dá super certo em vaso de barro, que é a Monston. Ela é muito lindinha, gente, de facílimo cultivo essa agavoide. Outra aqui é essa aqui. Tá lindíssima, né? Essa aqui é uma Taurus, também é o mesmo tamanho daquele vaso. E dá super certo. As agavoides nesse tamanho de vaso, elas vão super bem. Aqui tem outra também, ó. Essa aqui é uma agavoide red, muito lindinha essa agavoide. Então, em vasos de barro pequeno, o que que eu cultivo? Eu cultivo agavoides e cactos. Equevérias, eu já prefiro vaso pequeno, sim, algumas equevérias eu cultivo em vaso pequeno. Essa aqui é uma Iniatomini, tá num vasinho bem pequenininho. E ela vai bem, dá super certo, ainda fica um bom tempo aqui, ela se desenvolve bem. Essa plantinha já num vasinho muito pequeno de barro, ela já não iria bem. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Dar o vaso de acordo com a planta. Ó, esse paquifito ovífero, pra mim já vai bem mais no vasinho pequeno. Esse aqui já é um vaso de cerâmica fria, ó, de elefantinho. E esse aqui é um vaso que ele é parecidíssimo com vaso de barro, gente. Ele seca muito rápido, ele dá super certo, porque seca muito rápido também. E para essas plantinhas gordinhas assim, é o ideal, né? Desse outro vasinho aqui já é um vasinho de louça, né? Aqui eu tenho uma Graptoveria Mr. Richard. Tá indo bem nesse vasinho pequeno. A gente nota o desenvolvimento das plantas, não é todas que eu coloco que vai bem. E quando eu vejo que ela não tá se desenvolvendo, eu troco o vaso, gente. Depende de onde você cultiva também, igual eu falei. Se é sol pleno, esses vasinhos muito pequenos, a gente tem que se atentar mais à rega. A quantidade de horas que essa planta pega, tudo isso vai influenciar na secagem do vaso e no desenvolvimento da planta, né? Mas pra mim, assim, o cultivo nesses vasinhos, eu acho super fofo e pra mim dá super certo. Aqui é uma parva. Essa plantinha, gente, ela vivia melando, nunca dava certo. Aí eu passei para um vaso bem pequeno, porque esse aqui é um truque que eu uso, sabe? Aquelas plantinhas que mela fácil, que você vê que ela não gosta muito de água. Coloca num vaso pequeno. Todos os meus vasos aqui, gente, são com furo. Eu não consigo cultivar em vaso sem furo. Não pode ser pequenininho do jeito que for, tem furo. Esse aqui não tem drenagem, que ele é muito pequenininho mesmo, né? Mas alguns que já são pequenos, mas são um pouquinho maiores, eu coloco drenagem, ó. Esse aqui ele já tem camada de drenagem.
que essa aqui é uma outra enjoadinha também, né? Esse vaso é um pouquinho maior, então já coloco uma camadinha de drenagem aqui. Essa plantinha é bem enjoada, né? A reiboa, linda, mas enjoada. Isso aqui mesmo já perdeu um monte de folha. Então, assim, essas plantinhas mais dificinhas, mais enjoadinhas, eu sempre procuro colocar em vasos menores, né? E dá super certo. Eu já tirei planta aqui de vasinhos assim e passei para cuia 18. De tanto que elas cresceram e se desenvolveram bem. E você vai reparando que quando a planta não tá bem, ela não enraiza direito. Um exemplo aqui de uma plantinha que estava num vaso e não estava dando certo, eu tive que replantar ela para outro vaso, foi essa aqui, ó, essa Pink Nose. Ela é parecida com a Pink Trumpet, né? Mas ela é bem diferente. As folhinhas dela é bem mais redondinhas, mais gorduchinhas. Nós. Ela tava nesse vasinho aqui, que esse vasinho, ele é cerâmica fria, né? Igual eu falei, aqui vale um vaso de barro, ele seca muito rápido. E não tava dando certo, ela não tava enraizando direito, era uma recém-chegada. E ela não, sabe, as raízes até saíram, mas ela não se hidratava, porque o vaso tava roubando muito a umidade dela. O que que eu fiz? Replantei ela para esse vaso maiorzinho e um vaso de louça. Agora ela vai dar certo, ó, ela já se hidratou. E ela tá indo bem agora. Ela tava bem desidratadinha. Às vezes a gente tem que fazer esses manejos, porque a plantinha não se adapta mesmo, tá? Então aqui eu fico de olho no que eu coloco nesses vasos pequenos, para dar certo. Eu gosto muito de cultivar e acho muito fofinho, né? E aqui eu tenho vasinhos de todo jeito. Tenho vasinho de latinha, vasinho de plástico, barro, cerâmica, porcelana. E eu cultivo em tudo, gente. E dá super certo. Essa aqui é um exemplo também. Ela era uma plantinha muito enjoada. Eu perdi umas duas delas de acertar o cultivo dessa. É uma Darnideu. Ela se desenvolveu super bem aqui na latinha. Aí eu falei, ela é tão enjoadinha. E geralmente as latinhas, elas gostam bastante, tá? Então, dá super certo. Essa aqui é uma subcurimbosa lau, que o desenvolvimento também tá bem devagarzinho. É uma plantinha que eu tô vendo que ela é mais enjoadinha também. Mas na latinha aqui ainda ela tem um bom espaço para crescer. Uma latinha pequena, gente. Aquelas latinhas de milho. Mas dá super certo também. Cultivar essas mudinhas mais pequenininhas, né? Essa aqui é uma plantinha que eu via que ela melava muito fácil. É a Vincent Cacto. Então eu coloquei ela no vaso de cerâmica. Cerâmica fria, né? Esse vasinho de sapinho aqui. E eu acredito que vai dar certo, porque ela não se desidrata e ela tá indo bem. Então, deu certo aqui. Tenho aqui também agavoides em vaso de louça, mas aqui eu já não gosto muito. Essa aqui eu vou replantar em vasos de barro, porque a tendência de uma agavoide melar nesse tipo de vaso é mais. Só que também, essas eu podei raiz. Se eu deixasse elas no vaso de barro para enraizar, é muito demorado também. A planta se desgasta mais. Então, por esse motivo, ainda tá aqui. Mas ela já enraizou bem, tá vendo? Ó, tá bem firminha. Tá na hora de um replante. Essa Atlas aqui também, ó. Já tá mais que na hora. Porque é uma plantinha, gente, que vacilou com a rega, elas melam. Por isso que a minha prioridade é cultivar em vaso de barro e um vaso não tão grande, né? Essa aqui é uma planta que eu sei que dá super certo em vaso bem pequeno, porque é uma planta muito gorducha. É uma Amentouro. É uma plantinha que ela é muito pequena, ela é uma muda pequena e é muito gorducha. Então, eu prefiro cultivar assim, vasos bem pequenininhos, porque eu sei que é uma planta que ela tem tendência mais fácil a melar. Tem essa outra lindeza aqui, que é uma Cassis, né? Ela tem cara de agavoides, por isso que eu dei prioridade de colocar num vaso bem pequeno, né? Mas também eu vou replantar ela para um vasinho um pouquinho maior. E acho que eu vou colocar num vaso de barro. Eu acho que ela vai dar certo no vaso de barro. Você vê mais ou menos a característica. Ela tem uma folha mais encorpada. Então, acho que dá super certo. E tem algumas coloninhas também que ficam em vaso pequeno. Mas aqui já tá na hora de eu replantar. Ela é uma muda bem pequena quando eu coloquei aqui. Mas eu já tirei mudinha desse vaso. É um vaso bem pequeno esse. E vai bem, gente. Assim, é questão de você olhar. Tá vendo que ela é uma plantinha que ela tem uma folhinha bem gorducha? Então, eu vejo essa característica e dá certo. Essa aqui também é uma plantinha que ela é bem enjoadinha. Eu dei prioridade em colocar num vaso menor,
Mas aqui eu vou fazer um replante dela também, esse templo de Buda. Que é uma plantinha que também já tá pedindo vaso, né? Já cresceu bastante aqui. E dá super certo. Esse aqui veio uma muda pequena. É o clavato variegata. Eu fiquei com medo, né? De perder, porque eu já perdi uma planta dessa. E aqui ele deu super certo, gente. Olha só que fofura que tá. Mas também já tá numa hora de fazer um replante, né? Mas ainda dá pra ficar um pouquinho aqui. Eu vejo que ele tá desenvolvendo, eu vou deixando, né? Então, uma plantinha muito linda. Essa aqui, essa aqui é a super mínima. Essa daqui, ó, bonitinha essa danadinha. Forma colônia também. E aqui, ó, ela ainda fica um bom tempo aqui, gente. E a rega desses vasos? A gente tem que ficar mais atenta. O correto seria fazer rega de imersão, mas a maioria das vezes eu não faço, gente. Eu rego com a mangueira, mas aí eu rego e depois eu rego de novo, sabe? Da mesma sequência. Aí eu passo para outra plantinha, depois volto e molho de novo, para ter certeza que ele recebeu uma boa quantidade de água, para não ficar desidratado. Porque às vezes se você molha rapidamente, não recebe água o suficiente. Eu tenho esse cuidado aqui para elas não se desidratar. Se quiser fazer rega de imersão, é uma opção. Porque quando esses vasos estão bem cheinhos assim, e bem pequenos, o correto é fazer uma rega de imersão. Para eles ficar bem molhados mesmo. Para você ter certeza que eles receberam a quantidade de água ideal, né? Para o vaso. E assim, para mim dá certo cultivando assim, observando quais plantinhas que eu coloco. Essa aqui, ó, é um vasinho pequeno. Ó, essa aqui é uma Tinkerbell. Eu gosto no vasinho pequeno porque ela fica bem estressadinha, olha só. Coisa mais fofa que ela é. E olha quanta mudinha ela desenvolveu ali depois de uma poda de uma roseta, gente. Muito prolífica essa planta. E esse vasinho eu nunca reguei por imersão, eu sempre rego de mangueira mesmo. Só quando eu vejo assim que elas desidratam um pouco, aí eu capricho mais na rega. Aí eu faço uma rega de imersão. A rega de imersão, gente, é quando você coloca um balde e mergulha a planta totalmente no balde. E espera ele parar de borbulhar, que ele vai fazendo bolhas de ar, né? Quando ele parar de fazer isso, é que ele regou o suficiente, tá? Dá super certo também. É uma planta que tá aí meio desidratada, às vezes é bom você fazer isso, que aí a hidratação é mais rápida e eficiente, do que você insistir em regar da mesma forma que você rega sempre. Então é isso, eu passei algumas diquinhas aqui de como que é o cultivo, né? Nesses vasinhos pequenos. A gente tem que ter algumas observações sim, porque não é todas as plantinhas que se adaptam. Então eu sempre procuro colocar cactos, agavoides, algumas equevérias e prestar atenção no desenvolvimento da planta, como que ela tá reagindo. Uma que dá super certo em vaso pequeno, gente, é o Adromisco Cooper, né? A patinha de tartaruga. Eu tenho essa aqui, acho que ela tem mais 2 anos nesse vasinho. A única coisa que eu fiz foi adubar, gente. E ela tá super bem, super bonitinha e desenvolve super bem. Porque, essa plantinha ela tem um crescimento muito lento. E ela é muito gorducha também. Então, é uma plantinha que não necessita tanto de rega assim. Então, a gente vai observando esses detalhes e vai se adequando, né? De acordo com a plantinha, assim. E dá super certo. Essa outra fofura aqui também tá em vasinhos bem pequenos. É uma crassula, né, argentina. Olha só que fofinha que ela é. Esse vaso é bem pequenininho, gente. É menor, é um vaso 8, mais ou menos. Olha só, coisa mais fofa. E dá super certo aqui também. Então, gente, eu tentei passar algumas diquinhas, né, de como é o meu cultivo aqui com esses vasinhos pequenos, né? Que eu gosto bastante, acho muito fofinhos, né? Eu tenho bastante deles na coleção e sempre pra mim dá certo. E quando eu vejo que a plantinha não tá se adaptando bem, eu vou lá e mudo, tá bem? Então o vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixa um like aí pra mim, se inscreva aqui no canal. Eu agradeço, tchau e até o próximo!